Senhoras e senhores, hoje se preparem, porque a gente vai assistir um filme que é diferente de tudo que a gente já viu aqui nesse canal. Diferente naquelas, né? Ainda vai te traumatizar e ainda vai fazer você desejar nunca ter nem nascido, mas de um jeito diferente. E por que eu digo que ele é diferente? É porque ele usa algo parecido com fantoches. Todos os cenários, todos os personagens desse filme foram desenhados à mão e recortados. E esses pedaços recortados, eles são movimentados em frente à câmera para criar um estilo único de animação. Cada expressão, cada ângulo, cada cena foi desenhada à mão para ser do jeito que é. E a história desse filme é algo tão cruel, algo tão pesado, algo tão violento, que eu não acho que exista outra forma de contar essa história. Não daria pra fazer essa história com uma animação convencional, porque seria banido no mundo inteiro. Não teria como você fazer uma história dessa live action, seria impossível. Essa é a única maneira de contar essa história. E mesmo assim, ainda vai fazer você se sentir mal com isso. Ainda vai ser pesado, ainda vai ser chocante, mesmo sendo fantoches. E de que outro lugar do mundo poderia ter saído uma ideia dessa, se não do Japão? É óbvio que tinha que ser do Japão. Tinha que ser do Japão. Quer dizer, não que contar histórias de terror com fantoches seja alguma novidade. Não é a invenção da roda. Afinal, o Catalendas da TV Cultura já fazia isso aqui. Só que não era tão demoníaco assim. Eu não sei porquê, mas filme japonês, ele me traz uma sensação enquanto eu assisto que nenhum outro lugar do mundo consegue me passar. Que é o seguinte: antes da desgraça acontecer no filme, antes de chegar a parte do terror, o filme japonês, ele consegue te acomodar naquele ambiente. Ele consegue fazer você se sentir confortável, porque eles têm um ambiente com tanta personalidade, com tanta característica, que mesmo que você, sei lá, nunca tenha viajado pra lá, se você consumiu muitas mídias desse país, se você viu muitas histórias se passando nesse mesmo ambiente, ele vira um lugar confortável. Quando esse filme aqui começou e tocou esse som aqui, ó, eu já falei, putz, é Japão, mano. Eu nem sabia que o filme era japonês. Juro pra vocês, eu achava que esse filme, ele era dos Estados Unidos. Porque eu vi ele com dublagem em inglês, então eu achei que era de lá. Eu achei que era um filme americano que se passava no Japão, no começo. Só que quando eu fui vendo que o filme, ele era criativo demais, eu falei, não é dos Estados Unidos nem fudendo. Aí esse fato, junto com as cigarras, eu falei, é Japão. Só pode ser. Ai, raposa, mas no Brasil também tem cigarra. Meu amigo, eu sou de São Paulo. Aqui a gente não tem cigarra, não tem árvore, não tem aluguel barato, não tem dinheiro, não tem um salgado que custe menos de 12 reais, não tem uma pessoa que não tenha depressão, não tem oxigênio, não tem silêncio, não tem uma pessoa decente na rua. Mas voltando, a gente tava falando de conforto. Só que aí isso bate direto com a outra questão, que filme japonês é cruel. Quando eles querem retratar violência e temas pesados, eles não tão nem aí. É o bagulho mais chocante do mundo. Então eles te deixam confortável só pra enfiar uma piroca no seu rabo depois. Porra, acho que esse cara tá querendo levar uma pirocada no cu. E é o que esse filme aqui faz, mano. É o que esse filme faz, velho. Mano, vai ser foda falar desse filme graças àquele filho da puta. Mas eu vou tentar. Porque os protagonistas aqui são pessoas de pouca idade, tá me entendendo? Pessoas de pouca idade. O protagonista é um jovem rapaz chamado Bob, um americano que se mudou recentemente para o Japão, há cerca de mais ou menos um ano. Ele mora junto com os seus pais, obviamente, onde o seu pai, ele é americano, ele é dos Estados Unidos, e a sua mãe é japonesa. O filme não especifica bem o que a mãe dele tem, mas a mãe dele é uma pessoa doente, de cama e muito frágil. Ela não consegue falar direito, nem se movimentar. Então isso deixa tudo nas costas do pai do Bob, que cuida dele e da sua mãe. E também ele tem um gatinho que parece o gato do Vietnã. E para esse filme aqui, infelizmente, é mais do que apropriado. O Bob, quando ele chegou na escola dele lá no Japão, obviamente ele virou muito popular. Só que ele fez amizade com os nerdolas da escola. Um desses garotos é um menino chamado Akun, que tem essa fimose aí na cabeça. Não entendi o que é isso até agora, mas ele tem essa marca aí. E também ele parece aquele boneco do Kim Kataguiri. É igualzinho. Ele tem um irmão mais novo, que
também tem essa marca na cabeça. E também existe um terceiro amigo misterioso, chamado Takaki. Nesse um ano, esses três viraram melhores amigos, do nível de fazer pacto de ketchup na mão, sabe? Que você faz um corte, que você faz uma... Caralho, o YouTube tá foda hoje em dia, hein? Puta que pariu. Que você faz uma perfuração, que tu faz uma pequena inserção ali na mão e cumprimenta a mão do amiguinho. Então, os três fizeram isso. Pacto de ketchup. Só que, infelizmente, depois de um ano, esse terceiro amigo se mudou para uma vila vizinha, que era próxima, mas ficava do outro lado de uma montanha. A primeira cena do filme se passa após o primeiro dia de aula, que inclusive o Bob tinha ganhado porque ele era muito bom em craftar coisas, isso vai ser importante depois. O Bob e o Akun estão voltando para suas casas quando o Akun diz que ele estava brincando nas montanhas quando ele encontrou uma trilha. Trilha essa que dava até o vilarejo mais próximo, o mesmo vilarejo que o amigo deles está morando agora, como eu disse anteriormente. E o Bob ele fica muito feliz ao ouvir isso, porque agora ele teria um meio de visitar o Takashi. Tanto que quando ele escuta sobre essa trilha que dá no vilarejo mais próximo, ele sugere para o Akun para eles irem naquele mesmo instante visitar o amigo. Só que o Akun, como ele tem bom senso na cabeça, ele diz pro Bob que se eles fossem agora iria ficar muito tarde para voltar, e que se eles fossem fazer isso era melhor fazer no dia seguinte. Take me too. We'll take you when you're a teenager. That's up to you. But if you leave me out, you'll regret it. O pior é que ele tinha razão. Eles se arrependeram mesmo depois. E depois disso aparece um grupo de tonto aí, começa a fazer bullying com eles, esses três aí, que não falam nada de importante, mas como eles aparecem depois no filme, é bom eu estar comunicando, né? E assim eles fazem. Na manhã seguinte, eles se aprontam pra ir. O Bob, ele enche a mochila de suprimentos e também coloca o gato junto pra ir nessa. E eu já aviso aqui aos mais sensíveis, velho. Animal em filme de terror japonês é pra morrer, é pra ir nessa, velho, mas tudo bem. O pai dele encontra ele tava saindo pra ir trabalhar, e ele vê na cara do moleque que ele tava com vontade de fazer merda. I'll be back before dark. Don't do anything to make mom worry. Spoiler, ele não faz outra coisa. Inclusive, depois dessa cena, ele leva um café pra mãe dele, mente aonde ele vai e vai-se embora. Ele pega suprimento, pega o gato e os dois vão até lá. Obviamente sem contar nada para os pais deles. Porque não tem um jeito muito bom de você explicar para o seu pai e para sua mãe que você vai atravessar uma montanha no meio do matagal para ir para outra cidade. Então eles nem falaram, né? O plano deles é ir até lá e voltar o mais cedo possível sem ninguém saber. E na metade do caminho, na estrada da montanha, morava o velho Lucky Monkey, que é um velho esquisito do vilarejo, mas que era um grande amigo do Akun. E ele tinha um macaco super inteligente como animal de estimação. É uma parte importante também. Olá, macaquito! Então esse velho esquisito aí, que na verdade é um cara muito gente fina, pergunta o que eles estavam fazendo lá. E o Akun disse que eles queriam atravessar a montanha para ir visitar o amigo deles. The other side of the mountain, Akun, I warn you for your own good. It's too dangerous for children to pass the mountain alone. E na moral, assisti esse filme pela segunda vez, porque você aí que nunca viu esse filme, que não sabe nada sobre ele, você não sabe o quão desgraçado é o final dele, o quanta miséria e tristeza acontece nessa desgraça desse filme. Então quando você vê a segunda vez, você vê tipo 1 zilhão de momentos que poderia tudo ter sido evitado. Esse é um deles. Don't go. We'll be fine. Oh, no. Hey. Espera. E quando você tá vendo a segunda vez, você fala, puta que pariu, eles deviam ter voltado, velho. Mas eles voltam, obviamente que eles não voltam, porque pessoas de pouca idade são muito teimosas. E eles falam pro velho que vão retornar, então eles contornam a casa dele e vão em direção à estrada, que ficava perto de uma torre de rádio. Só que no meio do caminho, eles encontram uma placa em cima de um morcego. E eles retiram a placa e ajudam aquele bicho, até alimentam ele. E todo o trauma começa com essa porra dessa placa.
A placa era de um anúncio de um parque de diversões, o Violence Voyager. E além de teimoso, pessoas de pouca idade são curiosas, então eles vão ver do que se tratava esse parque. Eles chegam até a beira de um penhasco onde tinha uma ponte e do outro lado estava lá o parque, o Violence Voyager. De primeira, o parque parecia um lugar vazio e abandonado. Só que eles percebem que próximo dali tinha uma jaula com um cachorro e que do lado dele tinha um pote com comida, então logicamente tinha alguém ali para dar comida para esse cachorro. Só que em alguns instantes aparece essa figura aí. Welcome. Sorry about the wait. E meu irmão, eu não preciso nem falar o que esse cara parece que ele é, velho. E o Bob, ele fica completamente maravilhado com a ideia de ter um parque ali. Afinal, ele é estadunidense. O negócio deles é parque com muita fila e comida com muita gordura. Então ele fica muito animado para brincar lá. Mas o seu amigo diz que se eles não fossem para o outro vilarejo agora, ficaria tarde demais. O Bob insiste que eles brinquem naquele parque, pois eles podem ir visitar o amigo deles em qualquer dia. E depois de muita insistência, o Akun concorda. Então o Raulzito chinês aí, ele diz que seriam 200 ienes por cada jovem. E isso é coisa de tipo 6 reais. Meu irmão, se alguma coisa nesse mundo custa 6 reais, tu pode ter certeza que é golpe. É golpe. E o negócio fica mais golpe ainda, porque eles procuram nos bolsos e eles veem que eles não tinham tanto dinheiro assim. Então eles pedem desculpa e começam a ir embora. Então o cara para eles e fala: hoje eu vou fazer uma promoção especial pra vocês, de graça. Meu irmão, é golpe. Minha avó já dizia, de graça nem uma Pirocada no cu. E como eu já vi a porra desse filme e eu sei as desgraças que estão à frente disso, esse é outro dos momentos que você fica: puta que pariu, vai embora daí, pelo amor de Deus. This is a one-time only special offer. Today's entrance is free. É só virar embora, mas não, eles não vão embora não. Eles entram em um cômodo fechado com isso. Enfim, eles entram dentro do parque e lá dentro estava a filha desse homem, que parece ele de peruca. Esse parque ele funciona da seguinte forma: o parque todo ele é um grande jogo. E o seu objetivo é começar de um lado e atravessar ele até o outro. Só que ele tem uma lore por trás, que é a seguinte: o mundo foi invadido por alienígenas, que em apenas 3 dias exterminaram 8% da população humana. E esses alienígenas são esses... Então eu não consigo mais falar isso depois de ouvir aquele áudio lá, puta que pariu. E aí, seus alienígenas? Mas enfim, esses alienígenas são esses robôs bem aí, e a arma que eles usam para eliminar humanos é um líquido que eles soltam de suas mãos, que é suspeito para dizer o mínimo, né? Eu acho que eu já vi isso aí antes. Lembrando que isso aí não é uma história de verdade, é só a história do joguinho do parque. Se você não entendeu isso ainda, você é um imbecil. E nesse parque você é uma pessoa que vai combater esses robôs. Você ganha uma capa de chuva e uma arminha de água do estoque à sua escolha. E como eu disse anteriormente, você tem que atravessar o parque enquanto aparecem esses robôs de papelão que ficam soltando esse líquido nem um pouco suspeito em você. Você tem que se proteger disso enquanto dispara água neles. E de novo, acontece mais um daqueles momentos que você fala: puta que pariu, mano, como é que vocês não viram isso? Porque eles estão lá passando uma fita explicando a história do joguinho e eles mostram que o objetivo é atravessar o parque para encontrar o vilão de tudo aquilo, que é esse homem bem aí. E o Akun solta esse comentário: Doesn't that doctor look like old man Lucky Monkey? You think so? É, só parece, né? Depois vocês vão entender porque que isso me deixou meio mal. Os sinais estavam claros, os sinais estavam aí. Enfim, eles se preparam, eles se equipam e eles vão brincar nesse parque. Eles brincam até quase escurecer. No meio do jogo, eles encontram uma garota desmaiada no chão e eles vão até lá ajudar ela. Quando ela acorda, ela tá completamente desesperada, mas também ela está aliviada de encontrar outras pessoas. Eles acalmam ela, dão água e então ela começa a falar.
Ela diz pra eles que ela estava lá já faziam 3 dias e que ela não conseguia sair de jeito nenhum. Eles perguntam se ela estava sozinha e ela disse que foi lá com o namorado dela, só que infelizmente ele se sacrificou para salvá-la. Eles questionam do que eles estavam fugindo. E ela diz que ela mesma não sabia explicar. O Akun, por causa dessa história toda, fica com medo. Então eles decidem ir embora. Eles levam a garota até a saída. Eles voltam para aquela sala onde eles começaram o jogo, só que nem o dono do parque e nem a filha dele estavam lá. Após isso, eles tentam ir até a ponte, só que a ponte também não estava mais lá. Agora era só um fundo penhasco com o rio embaixo. Então de repente eles são atacados por aquele grande cachorro. Eles só não são eliminados pelo cachorro porque Derek, o gato do Vietnã dele, pula em cima do cachorro e começa a lutar contra ele. E óbvia e infelizmente o Derek não era páreo pro cachorro, o que leva ele a ficar pendurado no penhasco. O Bob até tenta ir resgatá-lo, mas não chega a tempo. O pobre gato do Vietnã cai rio abaixo. E o cachorro então vai em direção ao Bob e o Akun, e eles são salvos pela garota que bate um pedaço de madeira na cabeça dele. Só que logo após isso, algo puxa ela da mata, e é um daqueles robôs da história do parque. Só que na vida real. Enquanto o Akun e o Bob brigavam com o cachorro, aquela criatura robô pega a garota e arrasta até um galpão dentro do parque. E os dois, tanto para ajudar a garota quanto para fugir daquele cachorro endiabrado, vão até lá e entram. Quando eles entram nesse galpão, eles são rendidos por 2 criaturas que se pareciam muito com aquele outro robô. Essas criaturas levam eles até uma grande descida que dava em um lixão, e lá eles se revelam. Aquelas pessoas mascaradas na verdade eram um grupo de jovens que, assim como a menina lá fora, também estavam nesse parque faz um tempo e não conseguiam sair, e eles estavam se escondendo lá para também se esconder daquele robô. Nesse grupo tinha uma dupla de irmãos e também tinha aquele grupo de jovens que estava fazendo bullying com eles no dia anterior, só que estava faltando um deles. Só que quando o terceiro membro desse trio se apresenta, ele agora é outra coisa. Ele é uma criatura completamente horrenda. Todos os nervos do seu corpo estavam expostos. Metade do seu rosto estava no formato daquela máscara de robô. E ele mal conseguia falar e muito menos se mexer. Tinha se transformado em uma criatura. Ele estava tão nojento que todo mundo, quando olhava para ele, começava a vomitar. E enquanto eles estão lá conversando e decidindo o que eles vão fazer, enquanto uma das garotas está contando a história dela, eles são atacados novamente por aquele robô. Um dos garotos é atacado por ele e morre na hora. O outro tenta pular em cima para ajudar ele, só que o robô ele joga aquela gala em cima dele, e acontece que isso era uma secreção que corroía tudo que tocava. O rosto do garoto, após ser exposto a isso, começa a derreter. A irmã dele fica preocupada e vai para cima tentar protegê-lo, só que ela também é atacada e morre. Após isso, o robô tenta atacar o Akun, quando o Bob protege ele, acerta a cabeça do robô e faz ele desmaiar. Eles então aproveitam isso para tentar fugir, só que quando faltava só o Bob para escapar pelos dutos, o robô aparece novamente e puxa ele. O robô ele começa a brigar com o Bob e soltar jatos de gala na direção dele. Ele desvia de alguns, mas quando um ia pegar diretamente nele, o Akun pula na frente sem pensar 2 vezes. E isso tira a vida do Akun no mesmo instante. E o Bob ali chorando enquanto via o rosto do seu melhor amigo derretendo na sua frente, ele tem um surto de raiva. Ele vai pra cima do robô e começa a espancar ele violentamente. E ele se sobressai nessa briga, ele consegue ganhar, mas de nada adianta, porque no mesmo instante aparece o dono do parque. Ele toma a barra de ferro do Bob e com um golpe só, ele desmaia o garoto. O dono do parque e aquele robô, eles pegam todos os corpos dos jovens e levam até uma pequena sala de cirurgia.
Cara, essa vai ser uma cena muito difícil de mostrar, porque além dela ser graficamente, entre aspas, pesada, porque são corpos de jovens sem vida completamente lascados ali, muito bem desenhados, o robô, ele leva esses jovens pra lá, ele retira as vestimentas deles, e o cara que fez esse filme, por alguma razão, ele realmente desenhou as partes ali íntimas, né, desses jovens. Então, se você estiver vendo muita censura, ou se você estiver assistindo um grande borrão em alguns momentos, meu amigo, é o melhor que deu pra fazer, velho. Tem um monte de gente toda estourada aí, velho, sem roupa, e ainda mais que, né, uma idade que não ajuda muito, né, é um perigo isso aí, velho. E é por essas aqui, não é o motivo principal que eu falei que não dava pra fazer essa história de outro jeito, mas esse é um dos motivos, cara. Não, live action disso aqui esquece, anime tradicional, esquece. O único jeito possível de contar a porra dessa história aqui, do jeito que esse cara queria contar, é com a porra desses fantoches. E ainda é pesado pra caralho, ainda não dá pra mostrar porra nenhuma. Enfim, o robô ele pega esses corpos sem vida, tira suas vestimentas e pendura eles feito peças de carne. Então o dono do parque entra naquela sala e aí a gente descobre que ele é o pai daquele robô. E ele tá muito bravo com esse robô aí por ele ter tirado a vida de alguns daqueles jovens, porque ele precisava deles vivos. Então ele dá um puta esculacho no robô, mas logo depois ele pede desculpas, mostrando que ele é uma pessoa muito explosiva e muito emotiva. E eu já vou explicar o contexto de tudo isso, só que tem uma cena que é importante destacar antes da explicação. Após essa cena na sala de cirurgia, eles vão juntos lá dar comida pro robô. Eu já vou explicar isso, calma. Enquanto eles estão fora, o Bob acorda completamente assustado, vendo todos aqueles jovens que ele viu apenas alguns minutos atrás, sem as suas vidas, completamente feridos e pendurados feito pedaços de carne. Ele pega uma cortina da sala de cirurgia e usa para cobrir o seu corpo, então ele tenta fugir dali. Saindo daquela sala, ele vê que tinha uma puta de uma estrutura de um laboratório, pique Stranger Things. Ele anda por lá procurando uma saída, quando ele vê o dono do parque e o robô se aproximando. Ele tenta se esconder, mas ele é puxado para dentro de uma cela. E lá tinha mais um robô, muito parecido com o outro. Só que esse fala, e além de falar, ele reconhece o Bob. Esse robô aí, na verdade, era o Takaki, o amigo que eles iam visitar no começo da história. Alguns dias atrás, o Takaki foi junto com a sua namorada até esse parque. Namorada essa que é a garota que eles encontraram lá fora. Ele se sacrificou para ela poder fugir enquanto ele foi transformado nisso. Bom, eu acho que chegou o momento de eu explicar o porquê tudo isso. Que robôs são esses? Por que o amigo deles virou um robô? Por que o cara tá sequestrando jovens dinâmicos? Então vamos lá. O contexto por trás de tudo. Há muitos anos atrás, aquele robô era um garoto normal chamado Takashi. Não confundir com Takaki. Por algum motivo, meu mano aí tava sem criatividade no dia. O dono desse parque, no começo do filme, ele diz que aquele parque é só um hobby. E que na verdade ele tinha outro emprego. E realmente ele tinha. Na verdade ele é um cientista que estuda mutações e vida alienígena. E há muitos anos atrás, ele estava tão focado na sua pesquisa que ele não tinha tempo para o seu filho. E o Takashi, agora com Daddy Issues, ele arrumou uma figura paterna, que era o velho Lucky Monkey. Ele dava atenção pro moleque que o pai dele nunca deu. Então todo santo dia ele ia visitar esse velho. Só que um dia, indo até lá, ele foi atacado violentamente por um urso e morreu na hora. E devido a todo o contexto da falta de atenção, o seu pai se sentiu muito culpado por isso. Então ele usou a sua pesquisa de todos esses anos para trazer o moleque de volta à vida. Mas aí você pode me questionar: ai raposa, como é que ele trouxe o moleque de volta à vida? Meu irmão, o diretor desse filme, que também escreveu o roteiro, ele é da escola Scott Calton de histórias. Ele bota qualquer merda na tela, não explica porra nenhuma, e aí fica com nós, telespectadores, adivinhar que porra tá acontecendo. O filme nunca explica muito bem nada. Não explica como é que ele trouxe o moleque de volta à vida, se isso aí é uma mutação, se isso é um alien. Mas devido ao hiperfoco desse filho da puta aí no parque de alienígena dele, creio eu que seja tecnologia alienígena. E ele tava estudando isso o tempo todo, porque a única maneira que ele encontrou de trazer o seu filho de volta à vida era transformando ele nesse troço. E como ele conseguiu fazer o filho dele virar esse troço? No filme,
filme tem uma grande entidade que é uma bola de carne enorme que o cientista chama de mãe. Essa entidade é como se fosse um grande forno para transformar pessoas nesses troços. Ela tem embutida nela uma piscina que é como se fosse um útero aberto. Quando você bota uma pessoa lá dentro e ela fica de molho por tempo suficiente, ela passa de uma pessoa para um troço. Só que isso gera um problema. Esses troços aí, eles não conseguem comer comidas que humanos conseguem. Então a única forma do Takashi poder se alimentar é o cientista sequestrando os jovens dinâmicos, transformando eles em troços. Então eles alimentam a mãe com esses troços, o que faz ela regurgitar um líquido que é aquela gala lá, que é a única coisa que esses troços conseguem digerir. Então é aquele famoso caso do pra um rir, outro tem que chorar. Para manter um jovem vivo, você tem que eliminar vários outros. E mais um detalhe, aquela gala lá, além de alimentar os troços, deixa eles mais fortes. Por isso que o Takashi, ele consegue se movimentar por aí sem nenhum problema, enquanto o Takaki mal consegue ficar de pé, porque o Takashi é o único que come. Então, para poder manter esse filho dele, ele criou esse parque para atrair jovens, porque atrair eles é mais fácil do que sair por aí procurando. I made everything here by hand, and not many kids live around here these days. E assim ele conseguia transformar os jovens em comida e também fazer experimentos com eles, porque ele tinha um objetivo de poder transformar o seu filho novamente em humano, coisa que até então ele não conseguiu. Mas agora voltando para onde a gente parou, está o Bob e o Takaki, não Takashi, não confunda, dentro da cela. Quando o Takaki ele pede ajuda pro Bob, ele diz que a namorada dele estava sendo obrigada a dormir dentro do quarto do Takashi. E o motivo para isso também é bizarro. O cientista queria transformar aquela garota em uma esposa para o seu filho. Ela ia ser obrigada a casar e a ter relações íntimas com ele. Tudo isso na intenção deles procriarem. E o Takaki, sabendo disso, ele se junta com o Bob para resgatá-la. E os dois vão juntos até o quarto do Takashi tentar resgatá-la. E infelizmente não dá certo. O cientista ele já tinha imaginado isso, então ele ficou esperando de surpresa. O cientista ele elimina o Takashi e após isso eles pegam também o Bob. E infelizmente não tem escapatória para ele. Ele é mergulhado naquele útero aberto da mãe e ele se transforma também em um daqueles troços. Mais cedo na história, mais ou menos quando o sol estava se pondo, o pai do Bob ele chega em casa do trabalho e ele vai conversar com a sua esposa. Ela diz que o Bob não tinha voltado até agora e que ela estava muito preocupada. Então ele acalma ela e diz que vai procurar na casa do Akun, porque ele provavelmente estava lá, já que eles andavam sempre juntos. Ele chega lá, ele é extorquido pelo irmão mais novo do Akun, que ouviu a conversa deles mais cedo, e ele diz que eles foram para as montanhas. Também diz que ele só mostraria qual montanha se ele fosse junto, então o pai do Bob não tem opção. Eles fazem todo o percurso, acham as bicicletas deles e acham a casa do velho Lucky Monkey. E após ele ouvir que o Akun e o Bob desapareceram, ele sabia exatamente onde eles estavam. Então ele dá um pequeno resumo de tudo isso que eu falei pro pai do Bob e aponta para ele aonde eles estavam. E lembra que aquela ponte sumiu? Então ela não voltou até agora. Então eles tiveram que descer penhasco abaixo e pelos cantos do rio, onde o pai do Bob teve que escalar para chegar lá. Ele encontra um alçapão que leva direto para aquela piscina de corpos. E ele vê aquele bando de jovens lá dentro passando pelo processo de transformação, virando coisas medonhas. E ele fica completamente chocado. Ele puxa alguns deles lá de dentro, na intenção de encontrar o Bob. Eles estavam tão irreconhecíveis naquela forma que ele só conseguiu identificar o próprio filho por causa do cabelo loiro. Nisso então o cientista aparece. E por trás do pai do Bob chega o Takashi. Eles lutam um pouco até que o pai do Bob consegue jogar ele na piscina. E o cientista pula atrás dele para salvá-lo. Então ele pega o Bob e sai correndo dali, tentando achar uma saída. Nisso acontece uma cena muito triste também, que é a do Bob acordando no colo do pai dele e dizendo o quanto o corpo dele doía, porque ele estava com todos os nervos expostos. Daddy, Bobby, is it you? it hurts. I hurt everywhere, Daddy. O pai dele foge até um corredor.
que infelizmente não tinha saída. Era uma porta que levava até aquele lixão que eles estavam mais cedo, que não era só um lixão, era um cemitério. Os experimentos que davam errado, eles jogavam os corpos dali. E os dois são encurralados pelo cientista e pelo Takashi. E o pai do Bob joga ele na esperança dele sobreviver, coisa que não acontece com ele. Ele é eliminado pelos dois e cai lá embaixo também. Porém, o Bob sobrevive. E lá embaixo ele encontra metade do corpo do Takaki, que estava nos seus últimos resquícios de vida. E ele faz pro Bob 2 pedidos. Primeiro, para ele mover o corpo do Akun perto dele. E o segundo pedido é que ele voltasse para resgatar a sua namorada. E ele promete isso. Ele também disse que encontrou uma saída. Ele aponta a direção pro Bob. Essa saída dava na beira daquele rio do penhasco. E após passar por ela, o Bob fica inconsciente. Mas por sorte, ele é encontrado pelo macaco do velho Lucky Monkey. E ele leva o Bob até a sua casa. Quando o Bob acorda lá, o velho Lucky Monkey, ele dá basicamente todo o contexto aqui que eu já contei pra vocês. A história do robô, do cientista. E ele também encontra lá o seu gato, que tinha sobrevivido àquela queda, o morcego que ele ajudou mais cedo, e eles seriam muito úteis depois. Porque é o seguinte, o Bob ele precisava voltar lá para salvar aquela garota, mas ele estava completamente lascado, literalmente com todos os nervos do corpo expostos, sentindo uma dor da porra. E sim, eu sei que eu tô batendo muito nessa tecla aí dos nervos expostos e da dor, mas eles não deram outra descrição de como é estar nesse lugar. Eles só falaram isso, então eu não tenho muito pra onde ir. Mas o velho Lucky Monkey ajuda ele. Naquele mesmo lugar que eles encontraram o Bob, era costumeiro deles encontrarem peças de armadura, as mesmas do Takashi, e eles acumularam peças o bastante para poder vestir o Bob. Com aquelas peças, ele sentiria menos dor e poderia ter um corpo funcional novamente, mas isso também não era o bastante para ele poder voltar lá. E durante as próximas semanas, ele fez um treinamento com o velho Lucky Monkey para ficar forte o bastante para poder enfrentar aquele cientista. E lembra que eu disse que esse moleque era bom em craftar coisas lá no começo do vídeo? Acabou que ele é meio que o Oppenheimer. O moleque com lixo, ele craftou um escudo e um lança-chamas. E após o treinamento, acontece um bagulho muito bizarro. Porque ele faz uma guilda ali com os animais. Vai o Bob robô agora, vai o macaco do velho, vai o gato e o morcego. Eles vão de companion atrás do Bob para enfrentar o cientista. E aquela garota que fugiu mais cedo, ele encontra ela brutalmente eliminada nessa caverna. De um jeito tão sádico que eu não posso nem mostrar. E aí as japonesice começa. Porque eles entram pela caverna e lá tá a filha do cientista com simplesmente um robô daquele, só que gigante. E você vai me perguntar qual que é a explicação, como que eles arrumaram um gigante? Eu não sei, deve ser porque o filme é japonês e precisava ter uma batalha de mecha em algum momento. Mas o Bob ele quase vai de base por causa desse robô e ele é salvo pelos animais. Eles derrubam o tablet que ela estava usando para controlar o robô e ele para de funcionar na hora. Então ele vai para cima da filha do cientista, só que ela dá uma de The Walking Dead, primeiro episódio da 7ª temporada. Ela pega um pedaço de pau ali e começa a bater no Bob sem parar. Finca o bagulho nele, começa a arregaçar ele mesmo. E é quando o Bob, eu acho que por conta da roupa que ele colocou, ele desbloqueia a habilidade de soltar gala. Então ele solta aquela gala em cima dela e ela começa a derreter. Eles correm pro laboratório e eles pegam eles fazendo experimentos na pobre garota, na namorada do Takaki. O Bob vai lá para salvá-la, mas o cientista aparece. Então o Bob ele joga um pedaço de ferro na mãe, o que acaba matando ela. E todos os jovens transformados que estavam dentro da barriga dela naquele processo de virar a gala, eles conseguem escapar. E aí acontece um puta caos lá dentro do laboratório, eles vão pra cima do cientista, uns começam a mexer nos computadores ali, o que causa um incêndio, levando a uma última batalha entre o Bob e o Takashi. Só que o Takashi, obviamente, como ele se alimentava do que ele tem que se alimentar mesmo, ele era muito mais forte do que o Bob. E novamente ele quase mata ele, mas ele é salvo pelos animais, que são eliminados um por um pelo Takashi. E enquanto os animais brigavam com ele, a garota aproveitou o tempo dela para alimentar o Bob com aquela gala lá que dá os nutrientes para ele, deixando ele mais forte. E aí ele fica apto, ele fica no power scaling ali de robô para brigar com o Takashi. E quando o Bob tá lá descendo a porrada no Takashi, o pai dele entra na frente e ele vira kamikaze. Ele aperta
Igual no Phineas e Ferb, ele aperta um botão de autodestruição na armadura do Takashi e explode os dois, mano. Os dois morrem. Eu não sei porquê, mas tudo bem. O filme foi de menos 100 a mais 100 em poucos segundos, mano. Essa última batalha foi uma loucura do caralho. E depois disso aí, o Bob e a garota conseguem escapar. O filme acaba com o Bob voltando pra casa, mostrando que a situação dele não tem um conserto. Ele é condenado a ficar deformado daquele jeito pelo resto da sua vida. Afinal, o laboratório, a pesquisa do cientista, foi tudo destruído naquela explosão. Foi tudo perdido, junto com qualquer chance do Bob voltar ao normal. Ele estava condenado. Seu pai se foi e seus amigos também. Psicologicamente, ele estava arrasado. E fisicamente, ele parecia uma tortuguita de metal. Eventualmente, sua mãe também viria a morrer. Afinal, ela está doente, o seu pai se foi, ele não tem mais como cuidar deles, ou seja, não tem mais uma fonte de renda entrando na casa para comprar alimentos para ela e comprar os seus remédios, e provavelmente ninguém ia contratar um moleque, ainda mais se parecendo com isso. O Bob também não podia mais se alimentar, já que o único meio para isso foi destruído junto com o laboratório. O Bob, ele é um herói. Ele salvou várias futuras gerações de jovens de terem o mesmo destino, e ele pagou isso com a sua própria vida, porque em breve ele morreria faminto, deformado e completamente sozinho. E eu sei que você assistindo isso agora só tá pensando em uma coisa. Mas que porra é essa? Senhoras e senhores, esse foi Violence Voyager, um filme feito por um maluco chamado Uchiha, que literalmente tudo isso que você assistiu aí, ele fez sozinho no quarto, na casa dos pais. Edição, roteiro, animação, tudo, direção, o cara fez completamente sozinho. Tirando, obviamente, a dublagem e coisas assim, mas o que dava pra fazer sozinho, ele fez sozinho, usando um estilo de animação chamado Genkimation, que é essa animação feita com fantoches de papel. Que inclusive a última grande obra nesse estilo antes desse diretor resgatar foi um anime dos anos 70 chamado O Menino dos Olhos de Gato, que parece ser igualmente macabro. Em entrevista, esse diretor ele disse que ele assistia muitos filmes americanos e que isso inspirou muito ele para fazer esse filme. Obviamente lembra um livro do Stephen King. Durante entrevistas, ele mesmo admitiu que esse filme lembra Stranger Things e também lembra It a Coisa. Provavelmente inspiraram ele um pouco para fazer isso. O fato dele ser um consumidor assíduo de obras americanas é o grande motivo pro Bob, o protagonista, ser um americano e não um japonês. O lugar que o filme se passa se baseia na infância desse autor. Ele também morava no interior, cercado por montanhas, e ele ia brincar com seus amigos nelas. O velho Lucky Monkey aí, ele é inspirado em um cara que ele conheceu na vida real quando ele era um jovem. Onde ele morava tinha um velho excêntrico que, segundo ele, capturava e comia libélulas. Então você vê que esse filme ele é uma grande mistura de tudo que esse cara ama. Todas as obras que ele assistiu quando ele era um jovem, todas as coisas que ele gosta, que ele consome, a sua infância, as coisas que ele viveu, ele acumulou tudo isso e fez essa obra de arte. Dá pra ver que é um filme feito com paixão, coisa que tá faltando hoje em dia. Eu assisti esse filme aqui depois de assistir Supergirl e dá pra ver a diferença de um filme feito com amor e de uma desgraça. Minha única crítica nesse filme são os furos de roteiro e coisas que ele não explica, porque como o próprio autor aí disse em entrevistas, ele não tá nem aí de fazer uma história fechada. Ele queria fazer um body horror de papel, é só o que ele queria. Mas tem coisas que eu, sei lá, o que meu cérebro quer uma explicação, mano. Eu queria saber como as coisas funcionam. Tem uma cena que o Bob ele encontra um quadro da família do cientista, onde ele tem uma esposa e tem outro filho. Isso não é explicado em momento nenhum. Eu queria saber sobre. Não ironicamente, eu tentei entrar em contato com esse diretor e não consegui. Nunca vou saber, mano. O porquê desse quadro, mano. Cadê o resto da família? Não sei, mano. Nunca vou saber. Então essa é uma das críticas que eu tenho. Não que isso estrague o filme de maneira nenhuma. É só uma coisa que eu queria ver a mais. De resto, meu amigo, isso aí é uma obra de arte. Literalmente, se eu tivesse que pegar 10 filmes que definam o que é arte, esse filme estaria no meio. É um filme feito com tanto cuidado, esse desgraçado amor fazer essa merda e dá pra você ver. É um bagulho que levou tempo pra fazer isso aí e dá pra ver que foi feito com muito gosto. Meu irmão, mesmo sendo um filme amaldiçoado, como é de costume aqui, é tão bom ver um filme muito bom. Puta que eu pariu, velho. Dá um orgasmo mental você ver um bom filme. A última vez que eu senti isso foi vendo o Trem Bala. Puta, aquele filme é foda também.
caralho. Depois que ele fez esse filme no quarto na casa dos pais, ele obviamente ganhou uma grana e ele se mudou. E agora ele falou que vai começar outras produções muito maiores e que agora ele vai ter que trabalhar em equipe. Isso me assusta um pouco porque o fato desse filme aqui ser maravilhoso é que saiu 100% tudo da cabeça e das mãos dele. Ironicamente, nesse filme aqui isso não é uma boa coisa. Mas eu tô desgraçadamente animado pra ver o que esse cara vai fazer. Ele fez um filme antes desse, que é uma mistura desse estilo de animação com live action, que eu provavelmente vou ver meramente por amor a esse filme aqui, mas eu continuo animado para os próximos trabalhos dessa lenda. E obviamente, antes desse vídeo acabar, eu tenho que agradecer aos membros do canal, as verdadeiras pessoas que financiam tudo isso. Eu não conseguiria fazer esse vídeo sem os membros daqui. Não só isso, como se você não é um membro, você é um corno e um lixo de ser humano e vai ter azar pelo resto da vida. Se você não é membro, você vai ter azar na sua vida. E se você quer ter sorte, obviamente você tem que virar um membro desse canal imediatamente. Também temos que agradecer, claro, aos heróis do Pix, pessoas que mandam todo o dinheiro pra mim e nenhum pro YouTube, o que é o certo. O molestador... Qual é, cara? Calma aí, velho. Mandou 25 e 69. Puta que pariu. E falou, faça vídeo de Enzai, o anime. Meu amigo, eu tô procurando aqui, tá aparecendo imagem de homossexuais, velho. Isso aqui é um anime gay, mano? Por que? Porque, meu Deus, é a coisa mais gay que eu já vi na vida. Que isso? Nossa, mano, pra eu ver isso aqui, velho, no mínimo duzentão, mano. Duzentão eu vejo o seu anime gay, velho. Mas por 25 conto, ver 12 episódios? Não conte comigo. O Xerequeiro mandou 10 contos e disse, não sei se você já assistiu essa tranqueira, mas faz vídeo sobre o filme Fora de Casa com o Tom Green. Eu nunca ouvi falar nesse filme, mas se tá sendo recomendado pra mim, provavelmente não é bom. Fazer o que, né? É o que eu escolhi pra mim mesmo. Looney Moon mandou 14,20. Caralho, eu odeio centavos, mano. Puta que pariu. Falou, ô seu raposo, Saltburn bate o bingo do canal. Faz o vídeo de Saltburn pra mim e meu namorado rimos. Ah tá. Caralho, eu que tô analfabeto, né? Nem ela escreveu errado. Seguinte, eu até faria, mas eu vi esse filme aí com a minha ex. E eu não vou ver esse filme de novo, né, cara? Eu não vou ficar pensando na minha ex editando um vídeo durante 10 horas. Não tem como. Sinto muito. Não conte comigo também. Por isso que o cara leva fama de golpista e depois fica achando ruim, né? Aí é foda. Valor mínimo de 10 pratas. Tu não merece R$1. Mas como gosto de ser hipócrita, toma aí o meu dinheiro. Do Clozapina. Provavelmente um remédio tarja preta. Duque mandou R$30,67. Assiste a Boy and His Dog, um filme esquisito que inspirou Fallout. Já me convenceu completamente. Não diga mais nada. Shhh, não diga mais nada. Eu vou ver. Ia combinar demais com os vídeos do canal. Era só falar Fallout, cara. Não precisava falar mais nada. Nem do dinheiro precisava. Goethe mandou 40 conto. Finalmente alguém decente aí. Falou, assiste Possessão de 1981, combina muito com o teu canal. Manda abraço aí pra Goethe, eu não sei. Mas eu acho que é a segunda vez que eu recomendo esse filme, cara. Talvez seja um sinal, velho, pra eu acabar assistindo mesmo e parar de ser um golpista. Renatinho Kinduck mandou 15 conto e disse, não se preocupe, raposo. Sou do curso de artes e não te odeio. Continue fazendo suas piadas maravilhosas. Você não me odeia, você se odeia, cara. É diferente. Mas muito obrigado aí pelos R$15. Vou gastar com crack. L Tetra sempre. Aqui é 22 nas urnas, 32 na cintura e 45 na bunda. Uma vez minha professora Sandra disse que não ia ser nada na minha vida. E está aqui eu ganhando dinheiro pra ler isso. Ela tinha razão. Rádio Furry mandou 33,33. Caralho, cara, eu detesto número ímpar. Nossa senhora, é o número mais amaldiçoado que eu já vi, mano. 4 número 3, velho. Eu não sou doido, eu prometo. Assista Watchmen de 2009 2 vezes seguidas e comprove que não sou maluco. Acabou o Jim, meu amigo. Se você quer que eu assista 2 vezes, você vai ter que mandar 66 e 66, que é um bom número, diferente desse. Rádio Furry manda 20. Esse é um bom número, puta que pariu, cara. Que delícia pra quem tem toque isso aí. 22 e 22. Muito bom. Calma aí, caralho. Parece que eu vou votar no mito. Calma aí, não. Calma, não tô falando isso por causa de política, não, cara. Calma. Eu só tenho toque com o número par, mano. Por favor, man, comprove que eu não sou maluco e assiste o Watchmen 2 vezes seguidas. É o mesmo cara, velho. Porra. Pedi ele de. Caralho, cara. O cara é completamente demente, velho. Agora ele mandou Isso é amaldiçoado também. 11 e 11.
Esse man, por favor, assiste o Batman 2009 2 vezes. Não pode ser que eu sou maluco e ser o único dos meus amigos que gostou. Meu irmão, duzentão. Ela é o maior golpista da Terra. Duzentão. E eu assisto o Watchmen 2 vezes, velho. Eu prometo. O Dalmata mandou 10,69. Opa, Raposa, não reclama do valor, porra. Te acompanho faz muito tempo, mas acabei de virar membro. Assiste Não, porra, pior que parece assistível, mano. Parece assistível e a Isabela Boscov fez vídeo, então provavelmente uma boa recomendação, coisa que a gente não vê muito aqui, né? Já que todo mundo aqui me odeia. E muito obrigado pelos seus 10,69. Mas eu vou reclamar dos centavos. Igor mandou 10 reais de bom coração, mano. Mensagem não informada. Isso aqui é decente, né? Me manda dinheiro, não me pede nada. É um verdadeiro bom samaritano. Diferente de vocês interesseiros que só me mandam dinheiro pra tirar coisas de mim, ingratos. Super Esperma mandou 15 reais e disse: sabia que durante a reprodução a baleia solta 10 mil litros de porra e só 10% fica na fêmea. O resto fica no mar. Professora Sandra, eu devia ter aprendido a fórmula de Bhaskara mesmo e ido pra faculdade de engenharia. Na moral, esse aqui é outro bom samaritano. O Diarreia Explosiva mandou 20 conto. Não me pediu absolutamente nada, como tem que ser. Ele não é um aproveitador igual vocês que me mandam dinheiro só pra conseguir coisas de mim, velho. Diarreia Explosiva, você é melhor do que todo mundo aqui. Muito obrigado pelos vintão. Como Raposa 2 mandou 10,9 e disse: fala Raposa, seu gostoso. Assiste a animação da Netflix Treasy, é maneirinha. Pô, acabei de olhar aqui no Google, mano. A capa tem uma gótica de franja. Você não precisava nem me mandar dinheiro, mano. Vocês não sabem como me convencer de fazer as coisas, rapaz. Tem que melhorar nessa tech. Já fui convencido, mano. Uma gótica com um pentagrama satânico no fundo, diabo do lado. Não, altamente convencido. Não diga mais nada. Gamer Room mandou um link aqui e falou: faz a boa para os inscritos e faz review disso. Depois eu olho, mano. Depois eu vou dar uma olhada. Vai que é um vírus aí pra instalar no vídeo do Faustão no meu PC. Cavalo 69 disse: salve Raposa, adoramos seus vídeos. Poderia assistir o filme Fome Animal? Segue rateio dos seus remédios controlados. Meu remédio controlado é crack. Muito obrigado por apoiar aí. Acabei de olhar no Google, mano. Esse filme é a cara de filme que a gente vê aqui. Puta que pariu. Por isso que os caras vêem uns bagulho amaldiçoado e vai no meu Instagram. Não, assiste esse bagulho aqui. Aí eu vou pesquisar uma atrocidade, mano. Mas isso é eu que fiz isso, né? A culpa é minha. Shaolin Matador de Porco mandou 10,34. Seu canal é problemático. O fato de eu gostar dele me preocupa. Faz vídeo sobre Parasita, aquele filme japonês. Eu não sei se filme é japonês não, mano. O anime eu acho que é, velho. Mas o filme eu acho que ele é de outro tipo de Xing Ling, mano. Eu não sei. Talvez. É tudo. Calma lá, não é? Rasgaku. Eu colocaria esse nome no jogo. Mandou um valor amaldiçoado de 11,11. E se já pensou em fazer review de jogo ruim? Seria massa, rebola pra nós lentinho. Meu amigo, com o meu PC não tem condições disso. Igual os caras falam: faz live. Meu amigo, se eu instalar o OBS nessa bosta desse notebook aqui, ele explode. Não tem como, impossível. Aí você vai falar: Raposa, se você trabalhasse mais, você ia conseguir comprar um PC. Shhh, cala a boca. O Dog mandou 10 contos e disse: para de rolar um Insta e ver esse filme aqui tirado da minha infância no DVD pirata. King Cameron Saving Christmas. Caralho, eu nunca falei um Christmas tão bonito. Nunca mais eu vi. Meu irmão, que porra de filme é esse, velho? Que porra é essa, mano? Não, já sabe, né? Duzentão eu vejo que Cameron Saving Christmas. Não saiu tão bonito. Daqui mandou 10 contos e disse: por favor, traga o que você considera o melhor episódio do Cavalo Triste, que é o nosso BoJack Horseman. Cara, pior que o episódio que eu mais gosto, mano. Eu não gosto dele, né? Mas é... Calma. Tô me contradizendo na minha própria frase. Eu mal comecei ela. O episódio que eu mais gosto do Não, calma. O episódio que eu acho cinema do BoJack é aquele que a certa personagem vai de Vasco, né? Sabe muito bem de que eu tô falando. Pra mim esse episódio é cinema, mas eu odeio ele. Mas é o melhor, mesmo sendo o pior. O Tommy Paul mandou 12 contos e disse: faz um vídeo de Bunny em estoque. Tem beta, Anjavadia, God. Já me convenceu, meu amigo. Não diga mais nada. Eu não vou nem acabar de ler essa porra. Eu vou ver. Evadia mandou 10 contos. Escrevi F e saí correndo. Pau no cu de quem tá lendo. Professora Sandra, Molestado Games, mandou 20 contos e disse: Raposo, faz um vídeo mostrando como a sua vida é miserável. Obrigado por ser o pior canal de opiniões de filmes que... Seu filho da puta. Seu filho da puta, mano. Pior é o caralho, mano. Eu sou o maior especialista em cinema do Brasil, mas... respeita comigo, por favor, porra. Carlinho Seidelas, um dos maiores financiadores aqui do LivePix, sempre está aqui. Disse: oi, já tá podendo escolher outro filme? Ai, seu filho da puta que mandou o Bar da Luva Dourada, mano. Desgraçado, velho.
é BR. Velha beta corna, esquizofrênica e se não, rasgue em hotel. Filho da puta, você falou tudo menos o nome do filme? Miserável, mano. Puta que maldito, mano. Incesto lésbico. KL Vagabundo Salve. Reage e traz o filme Lambe. Esse é lambe minha pica aqui, filho da puta. Desculpa. Esse filme eu sei qual que é. É um filme de uns doidão que se amarra numa ovelha. Ele não mentiu. Silêncio PZ disse boa tarde. Analise Pulp Fiction por gentileza. Seu público precisa de mais Tarantino. É o meu filme favorito, não ironicamente. Porra, mas eu acho que não importa muito, porque todo mundo já viu essa porra de filme, cara. Não tem mais o que acreditar. Eu vou ficar aqui 20 minutos chupando a piroca do filho da puta do Tarantino. É só o que vai acontecer. Não tem mais muita coisa do que eu falar. Pô, já não tenha sido dito por aí. Sr. Purple, te ajudando a pagar o ingresso de Super Muito obrigado, inscrito milionário. Todo mundo que manda mais de 50 é inscrito milionário. Pra você ir no psicólogo pra parar com um filme francês. Impossível, cara. Impossível. Eles vêm até mim, eu não tenho escapatória. Lembrando, se você quiser me mandar alguma mensagem pra aparecer no final dos vídeos, me xingar ou me obrigar a assistir qualquer coisa, é só mandar um valor generoso nesse esqueci o nome, pô. QR Code na tela, pô. Isso. Eu tô ficando maluco já.